Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Poderosamente Podcast, um espaço para conversas humanas, transformadoras, conversas de superação. Eu sou Inês Martins, sou hipnoterapeuta, mentora de mulheres, especialista em desbloqueios emocionais. Eu criei o método Poderosamente Podcast e também o Movimento das Corajosas, um espaço para as mulheres lembrarem da sua coragem, de toda a sua superação e lembrarem realmente o que elas vieram fazer nesse mundo, quem elas realmente são. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, aproveita agora, se inscreve no canal, ativa o sininho para você ser lembrada de quando a gente publicar mais um episódio do Poderosamente e outros vídeos que eu sempre publico aqui no meu canal. Na descrição dos meus vídeos tem um link para você baixar o Guia das Corajosas, que é para você entender sobre os esquemas emocionais aos quais você pode estar presa ainda e entender que existem protocolos para você recuperar isso, para ressignificar essas experiências. Bom, como eu disse aqui no Poderosamente Podcast, eu trago pessoas que contam as suas histórias de vida, as suas histórias de superação. E quando a gente ouve uma história de superação, ela pode ser motivadora, ela pode inspirar a gente a passar pela nossa superação, para atravessar as nossas noites escuras da alma. E isso é muito poderoso para todas nós, para todos nós. Hoje eu tenho um convidado muito especial. E ele daqui a pouco vai se apresentar para vocês. Nós vamos falar aqui também sobre fé, sobre coragem, sobre superação. E eu quero muito que você se ligue nesse episódio aqui, que ele está maravilhoso. Eu vou aqui ler um pouquinho sobre o meu convidado, tudo que a gente já conversou anteriormente, agora eu vou apresentar ele para vocês. Ele é mentor, ele é palestrante de alta performance, ele está se formando em psicologia, ele é hipnoterapeuta como eu, e ele é criador de um método que ajuda profissionais e empresários a reprogramarem a mente e alcançarem equilíbrio emocional em menos de 60 dias. Seja muito bem-vindo, Mike Von Simson. Seja bem-vindo. Olá a todos, uma excelente tarde. É uma satisfação muito grande estar aqui, poder participar desse podcast com vocês e poder compartilhar um pouquinho da minha vivência, da minha experiência e dessa transformação que eu tive, né, tão importante. E acredito que com isso a gente consiga também transformar mais vidas, né? Que eu acredito que quando a gente consegue fazer uma grande transformação dentro da gente e transbordar isso para fora, eu acredito que isso seja o mais importante, né? Poder passar essa força interior que a gente ganha tanto e poder também compartilhar com tantas pessoas que acabam precisando, né? Tendo necessidade dessa ajuda, dessa luz. Com certeza. Você sabe, olha, você está participando do meu 18º episódio, se eu não me engano. Acho que é 18º episódio. Eu estou apaixonada por esse trabalho, porque aqui eu vou encontrando pessoas, né? Nós estamos nos conhecendo pessoalmente agora, sim, hoje, né? E são tantas histórias, Mike, que a gente ouve aqui dentro, elas ajudam a gente a se curar. Eu falo que eu venho me curando dentro desse podcast também, porque nós sempre estamos precisando de cura, né? Nossas histórias de vida nos traumatizaram, cada um de nós tem uma história, e aprender, ouvir as transformações, isso é muito curador. Então, mais uma vez, seja muito bem-vindo e vamos papear aqui, porque o podcast Poderosamente é papo. A gente vai falar sobre as nossas mentes poderosas e o quanto esse poder da mente que nós vamos aprendendo a acessar dentro de nós é capaz de ajudar outras pessoas também a fazerem o mesmo. Né? A hipnoterapia é um lugar disso, né? De a gente acessar o poder da nossa mente. Exatamente. Bom, vamos começar aqui falando um pouquinho de uma virada de chave que você teve lá em 2020. Né? Nós vamos entender um pouco isso, bem o ano da pandemia, né? Quero entender alguns detalhes sobre isso. E antes disso, você teve também um período bem desafiador na vida. Então, você vai contar um pouco pra gente quem é o Mike, além desses lindos olhos azuis, né? A hora que ele chegou, a primeira coisa que eu elogiei foram esses lindos olhos azuis. E eu quero entender um pouco, né? Teve momentos aí que você quase desistiu. O que fez você escolher viver? Conta um pouco, dá um panorama pra gente dessa sua virada de chave, desses momentos. Então, Inês, eu sempre tive uma infância dentro do padrão, então pais bem relacionados, eu tenho uma irmã, e só que dentro de mim algo não encaixava. Eu sempre fui aquela criança muito amorosa, aquela criança onde buscava ajudar o próximo, eu sempre fui aquela criança carinhosa.
Só que eu acabava sentindo falta desse carinho comigo mesmo. Então, isso foi persistindo e aí foi então que eu cheguei aí que eu tenho recordação, inclusive, dos meus entre 7 e 8 anos, onde o negócio ficou meio escuro, e eu pensei até em terminar, parar por aqui e tirar minha própria vida. Nossa, e você era uma criança, né? E era uma 7, criança. 8 anos. E aí, quando minha mãe tomou conhecimento disso, e aí que ela ficou assustada, né, com o filho dela tendo uma atitude tão preocupante dessa. E aí que começou a minha rotina de médicos, psicólogos, psiquiatras, medicamentos, para poder tentar achar algum motivo desse pensamento, né? Porque eu era uma criança, né? E com um pensamento tão triste desse. Sim. E aí, só que na parte da medicina, na parte clínica, nunca foi descoberto nada. Sempre exames, sempre testes, sempre fui considerado uma criança normal, tudo, nada focava para apontar algo que eu tivesse. O Mike tem uma excesso de ansiedade, tem nada apontava alguma coisa que palpável, que a gente conseguisse se apoiar, né? Exato, exatamente. Tá. Você se sentia triste? Sentia sozinho. Eu sentia, sozinho, o sentimento que eu tinha era de vazio, onde nada me preenchia. Tá. E só que aí, dentro da minha personalidade, dentro de mim, com essa ida ainda mais em buscas de médico e rotina pesada, acabou me dando mais ansiedade ainda, porque para uma criança, onde eu estava indo um monte de médico e todo mundo falava que estava tudo bem, e minha mãe eu via preocupada, triste, e eu triste, o único lugar que me confortou nesse momento foi a alimentação, foi a comida. E aí que começou a minha história. Porque aí eu senti o conforto na comida e aí eu comecei a me abraçar cada vez mais com a comida. Então, toda a carência que eu tinha, todo o vazio que eu tinha era preenchido na alimentação. Tá. E aí foi aí que eu fui ganhando peso, a preocupação dos meus pais aumentando, porque os médicos falavam que estava tudo bem, que ia passar, que era só uma fase, e meu peso aumentando, as dificuldades aumentando, problemas escolares, falta de concentração, enfim, foi um combo de situações. Sim. Onde foi desencadeando várias coisas e essas coisas foram tomando um caminho onde em 2020, que foi o auge de tudo isso, que eu cheguei a 163 quilos. Eu sou uma pessoa alta, né? Eu tenho 1,88 m, mas mesmo assim ainda 163 quilos é muito... Tá. E nesse momento eu trabalhava com eventos. E aí foi na pandemia, né, que é o primeiro setor, onde acabou sendo penalizado. Afetado, né, gravemente. E aí, nesse momento, foi que eu ainda assim estava com os exames clínicos bons. Graças a Deus, nunca tive problemas de diabetes, esse tipo de problema. Porém, eu tinha problemas... comigo mesmo, né? Tendo o problema dessa ansiedade que me atrapalhava muito e estava começando a ter problemas de mobilidade devido ao meu peso. Sim. E isso me atrapalhava muito. Fora a aparência, a autoestima, que também acaba... Despenca, né? Exatamente. E aí foi quando veio um insight muito forte, que eu parei e pensei. Falei, se eu continuar assim, eu não vou conseguir chegar até meus 40 anos. Tá. Porque com certeza a gente sabe, né, que depois dos 40 anos essas taxas de hormônios, as coisas começam a diminuir, começam a tomar outro caminho. E aí foi que veio essa luz e eu comecei em busca de uma solução, eu comecei em busca de como resolver o que eu estava passando. Fui para a parte médica, novamente, buscar uma solução. Só que aí eu não tive notícias muito boas, porque da parte médica tradicional era só bariátrica. Tá. Então eu tinha que fazer uma bariátrica no meu caso, não tinha como resolver sem uma bariátrica. E para ansiedade eu tinha que tomar medicamento pro resto da vida. Tá. E aí eu não Isso tudo ainda no meio da pandemia? Tudo no meio da pandemia. Tá. E aí eu não aceitei isso para mim. Eu falei, não é possível, se eu tenho saúde, se os exames falam que tá tudo ok,
Como assim, né? Como eu não posso ter... Aí foi que veio a luz dentro de mim. Eu falei, não, isso está dentro de mim. Não é possível que eu não consiga resolver isso comigo mesmo. E aí eu comecei a pesquisar através de vídeo, conteúdos gratuitos, através de meditação, através de atitudes, de ferramentas que eu conseguisse me conectar comigo mesmo e buscar essas respostas dentro de mim. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa e isso me ajudou muito a buscar o porquê das situações. Então, com isso, eu entrei nesse universo que me ajudou muito, que foi no primeiro passo da meditação. E a meditação me levou a ter uma conexão comigo mesmo muito forte. E aí eu comecei a fazer a reprogramação, uma autorreprogramação comigo. Que legal. E aí eu comecei a ver, dentro dessa autoprogramação, que a minha parte alimentar estava ligada realmente à minha ansiedade. Sim. Cheguei ao ponto da ansiedade, consegui ressignificar o ponto da ansiedade, e aí que a porta se abriu, que a chave virou, e as coisas começaram a acontecer. Tá. Você falou em meditação. Você sentava lá e ficava quieto, meditando? Você foi estudar algum segmento de meditação? Porque tem vários tipos, né? Como foi isso? A meditação que eu fiz e pratiquei, que foi a que mais deu certo, foi a meditação onde estava deitado e eu fazia ela antes de dormir. Então, porque eu aprendi uma meditação onde a gente faz a meditação e depois, no momento que você dorme, o trabalho que você fez na meditação, ele continua ativo. Lá no subconsciente, né? Exatamente. Que então, bacana. eu colocava o subconsciente para trabalhar durante o meu sono. Então, isso me ajudou muito, por quê? Porque eu acordava disposto e sem sofrimento para tomar uma nova direção na minha vida. Então, lógico, a base para poder emagrecer é a alimentação, atividade física, física. Físicos. Porém, a gente sabe, né, que dentro disso acaba tendo muito sofrimento porque o hábito alimentar acaba sendo um pouco tem uma dificuldade para poder mudar, né? Quando a gente sai de um hábito alimentar para ir para um outro hábito alimentar, gera todo um conflito, hábito, né? Exatamente. Depende da sua dedicação, do engajamento, de como as coisas estão em volta. Tem muitos fatores, gatilhos, né? Muita coisa envolvida, né? Só que como eu estava fazendo esse trabalho da reprogramação, eu não tive a parte do sofrimento. Então, todo esse processo, para mim, foi muito leve. Então, foi muito leve e eu consegui, com isso, ir desenvolvendo um método para eu poder certificar que isso ia dar certo, porque eu comecei a pensar e eu comecei a ver o resultado dando muito rápido, porque eu cheguei a perder 1 quilo por dia. Caramba! Que interessante! Então, justamente por causa disso, porque como eu encaixei, eu vi que o problema era a ansiedade. E aí, da ansiedade, eu consegui desvincular a alimentação. E aí, com isso, eu consegui fazer uma reeducação alimentar correta. E não fiz a questão da dieta, porque eu entendi que uma dieta, ela acaba tendo começo, meio e fim. Para a gente ter uma nova vida, a gente precisa ter um novo hábito alimentar. Reprogramar também a maneira de se alimentar, né? Uma reprogramação também, né? Uma reeducação, uma reprogramação. Exatamente. E aí, com isso, eu entrei a fundo também no porquê dos alimentos, o porquê que cada alimento existe, como a indústria alimentar enxerga esses alimentos. Comecei a investigar isso também. E aí eu tomei a diretriz de falar, então a partir de hoje eu vou comer alimentos onde são bons para mim, porque os alimentos que não vão... o grande exemplo que eu dou é como um carro. Se você coloca um combustível ruim naquele carro, ele vai funcionar, mas por um curto tempo. Sim. Ele vai começar a apresentar uns problemas. Se a gente coloca um combustível bom, ele vai mais longe. Vai mais longe. Dá mais certo. E não vai dar problema. Sim. A gente é a mesma coisa. Se a gente se alimentar de coisas que vão nos dar energia, vão alimentar de coisas que vão nos nutrir realmente, tomar a quantidade certa de água, tudo isso vai fazer o corpo se reequilibrar novamente, desinflamar, e automaticamente a gente vai conseguir a eliminação de peso, vai conseguir
voltar ao eixo normal do nosso corpo, né? Porque a gente foi programado, a gente nasceu para não ter sobrepeso, né? O sobrepeso acaba sendo uma consequência de reprogramações e crenças nossas, no qual desequilíbrio, né? Que causam o desequilíbrio, exato. Sim. Então, com isso, tomando ciência de todo esse processo e conseguindo controlar o grande passo que foi a ansiedade, e aí que eu consegui estudar disso, ver como tudo isso funciona e chegar nessa conclusão que foi a eliminação de 63 quilos em um período de 1 ano e meio. Caramba! Mas eu falo, Inês, assim, que o principal não foi os 63 quilos. O principal foi me libertar. E o resgate de você mesmo, né? Exatamente. Que é como se a gente se perdesse de nós mesmos. Então, Exatamente. esse resgate ele é muito poderoso. E isso veio junto com a minha vontade de ajudar as pessoas. Porque a partir do momento que eu enxerguei isso em mim, que eu consegui fortalecer essa dor dentro de mim, em uma vitória, numa conquista, eu falei, eu consigo ajudar outras pessoas. É curioso isso, né? Eu tenho o meu método, né? O Poderosamente Mulher. Eu atendo, assim, basicamente mulheres, mas atendo homens também. E eu costumo falar, olha, que interessante isso. A dor, ela vai trazer malestares, vai trazer tristeza, mas ela pode ser também um trampolim para uma transformação. Exato. Então, quando você pega a sua dor, coloca a sua mente para olhar para aquilo, tratar aquilo, ressignificar, você pode se transformar numa alavanca para si mesmo e para outras pessoas também, que é isso que a gente está vendo, né? Exatamente. Que bacana. E eu acho legal também, Inês, pontuar que quando a gente aprende um conteúdo, seja ele num estudo ou numa palestra, esse conteúdo ele é muito, muito bom, muito forte. Só que agora, quando a gente aprende um conteúdo de uma vivência de uma dor, ele é muito mais poderoso. É imbatível. Ele é muito mais poderoso porque você se torna muito mais forte, né? Você Sim. se torna muito mais... Você se blinda de uma forma porque você sabe que aquele método que você aplicou com você mesmo deu certo. Deu certo. Então, você fica menos vulnerável ao ambiente social, né, que às vezes acaba nos atrapalhando para tomar alguma atitude, que a gente fica com aquele muro na nossa frente de medo, né, de sentimento de insegurança. E quando a gente tem uma virada de chave, assim, uma transformação interna, a gente se fortalece de uma forma que a gente vê que o que nos importa é realmente o que está dentro de nós. Né? A nossa luz. E é muito interessante, né? É sabido que nós temos dentro de nós o poder de nos curar. Exato. É lógico, às vezes a coisa já chegou no físico, ela está avançada e a gente vai precisar de todas as medicinas, todos os recursos que a gente tem. Sim. Mas a nossa mente, ela é a fonte, né, da nossa cura. E eu aprendi isso estudando hipnose ericksoniana. Eu trabalho com hipnose ericksoniana também. E na hipnose ericksoniana a gente diz assim, aquilo que vem de dentro de você, a sua mente consciente, racional, não resiste. De repente eu te falo uma coisa, você ouve e fala, beleza. Mas se isso veio de você, você fala, cara, achei, encontrei, não tem resistência. É outra força. É outra força. Então isso é muito bacana. Quer dizer, a hora que você sentou, parou para olhar para isso, pensou, não, eu vou virar essa chave, eu vou fazer essa virada de chave vindo de pronto. Aí todo o sistema se engaja e a coisa acontece. Parabéns. Muito bonito de ver isso e muito inspirador, né? Quem está nos assistindo está se inspirando aí ouvindo tudo isso. Bom, você costuma dizer exatamente isso que você já começou a pontuar aqui para a gente. A verdadeira transformação, ela não vem de fora. Às vezes, fora, nós temos incentivos, sugestão, temos gatilhos positivos para nos ajudar, sim, mas se não tem a força interna, a coisa não acontece. Como é que foi para você perceber que tudo que você precisava estava dentro de você? Porque isso começou lá quando você era um garotinho, você tinha 7, 8 anos. Você está com quantos anos agora? 38. 38? Achei que você tinha uns 30 no máximo. Tá com cara de jovem. Obrigado. E como é que é isso, né? Como é que foi perceber que vinha de você? Começou pequeno, aí na pandemia. Como é que foi essa virada aí? Essa virada, eu acho que ela até faz até parte do meu método, porque como eu tive todo esse... a palavra não seria julgamento, mas como eu tive toda essa experiência clínica dos médicos e onde eles não conseguiram me ajudar. Sim. Então eu tive o reverso, né? Eu tive primeiro a experiência de uma ajuda de fora, externa, de profissionais qualificados, e onde eu fui vendo que
por mais que eles diziam que eu estava normal, eu fui absorvendo que o normal, que muitas vezes é passado pela sociedade, não é o nosso normal, não é o nosso. E aí eu fui com isso, olhando, comecei a olhar para mim, comecei com a minha curiosidade, e aí com isso eu fui vendo que realmente o poder está realmente dentro da gente, porque se a gente não se a gente esperar algo de alguém de fora, a pessoa pode ser a melhor que for, ela não vai conseguir mudar a gente. Se vem a sugestão ou não, de qualquer maneira tem que ter um engajamento interno. Eu já estudei um pouco o Pierre Weil, não sei se você conhece, ele é da psicologia transpessoal. Ele já é falecido, inclusive. E o Pierre ele tem um livro chamado Normose, que ele fala que é a patologia da normalidade. Muita coisa que nós estamos olhando e dizendo que é normal, na verdade é comum, mas não necessariamente normal. Né? O normal para nós seria estarmos realmente saudáveis, em paz, animados, motivados. Qualquer coisa que está fora disso, nós precisamos trazer de volta para o eixo. E tem toda essa ajuda externa, mas pode ser que muitas vezes ela não seja suficiente se você ainda não se engajou no processo. Exatamente. E o normal também, dentro disso, é legal, porque às vezes o que é normal para o Mike não é normal para a Inês. Também. Né? O normal é muito individual. Então, saber respeitar o processo do indivíduo como ele, isso é muito interessante também. Porque, às vezes, o meu processo ele vai ser num tempo diferente do seu ou de quem estiver abordando o tema. E isso é muito importante, porque, às vezes, a gente quer dar um passo onde a gente olha para o externo e olha alguém que conseguiu em determinado tempo e a gente quer chegar naquele objetivo naquele tempo também. Sim. Mas aquele tempo não faz parte do nosso processo. Então, a gente desacelerar e respeitar o nosso processo também faz as coisas se iluminarem, se encaixarem. Eu acho que a gente enxergar por essa parte também acaba ajudando bastante. A gente ter uma luz maior dentro da gente. A comparação, né? A comparação, ela é uma questão. Eu falo muito com as pessoas que eu atendo também. Você não se compare com outras pessoas. Nós precisamos caminhar na velocidade da nossa parte mais lenta. Sim. Porque a experiência do outro é a experiência do outro. Se você não tem o mesmo background, se você não vem do mesmo lugar, se você não tem o mesmo ambiente, você vai ter um outro ritmo e está tudo bem. É uma gentileza com a gente. Eu falo para os meus clientes, seja gentil com você. Não se cobre tanto, não se compare. Se quer se compara consigo mesmo. Bom, lá atrás eu estava naquele ponto, agora eu estou num ponto novo. Se comparar com as outras pessoas não nos ajuda, né? É verdade. E acaba dando dor também, né? Acaba trazendo Traz dor. E aí a gente só acaba se piorando fazendo a comparação com o externo. Né? Se culpando, se cobrando, aumentando o nível de tensão, de estresse. Isso não leva a gente para lugar nenhum. Exatamente. Bom, vamos falar um pouco sobre dor, propósito, ressignificação. Nós já estamos falando, mas eu quero ir um pouquinho mais fundo nisso. Você trouxe para mim a questão de que a dor ela pode ser transformada em propósito, que é o que a gente já está vendo aqui nisso que você está falando. Sim. Então, eu lembro lá do garotinho de 7, 8, todo o período de obesidade já na infância, adolescência, ansiedade, os pais ansiosos, os profissionais em volta não conseguindo ajudar, você chegando a um limite, porque todos nós também temos um limite, né? No seu limite. Sim. E transbordando isso num propósito. Acho isso incrível, né? Eu adoro essas histórias. O que você sente que foi essencial para essa virada? No que você se apegou? Você está falando de algumas técnicas, ferramentas, a meditação, mas lá dentro de você, no que você estava se segurando? A grande luz para mim nesse momento foi eu descobrir o quão é importante e qual o verdadeiro significado da palavra amor. Então, quando a gente descobre internamente o quão poderoso é esse amor, o significado, quando a gente desmancha essa palavra e sente esse amor de verdade, esse amor interno, a gente consegue ressignificar qualquer dor num propósito. Porque quando você não encontra o seu amor interno, você acaba ficando vazio e você acaba correndo em situações onde você muitas vezes acaba como a gente estava falando anteriormente, se igualando à sua sociedade.
A partir do momento que você consegue olhar para dentro de você e enxerga o seu verdadeiro amor, enxerga o porquê que você está aqui, aí você sim começa a enxergar o seu propósito. Eu acredito que se você não enxerga, eu cheguei a essa grande conclusão, se você não enxerga o seu verdadeiro amor, é muito difícil você chegar no seu verdadeiro propósito. Então tudo começa de você se amar de verdade, você se reconhecer. E você acha que a meditação te ajudou com isso? Foi a meditação? Foi. O silêncio, deixar tudo lá fora e ir para dentro? Exatamente. Foi desacelerar, porque hoje a gente vive num mundo, né, acaba tendo muitas obrigações, tudo tem que ser para ontem, muito acelerado, a tecnologia acaba nos ajudando, mas nesse ponto acaba, né, nos prejudicando um pouco se a gente não usar da forma correta. E sempre puxando a gente para fora, né? Exatamente. Então, eu falo até que muitas vezes a gente até parou de respirar direito. Porque se a gente for ver, hoje em dia a gente não faz nem a respiração completa. Então, só o fato de a gente poder parar e fazer uma respiração completa, a gente já vai ver que nosso cérebro vai agradecer, nosso corpo começa a agradecer e a gente começa a ter outra visão de determinadas coisas que muitas vezes a gente nem enxergava porque a gente estava tão acelerado que a gente não conseguia enxergar isso. Sim. Os nossos traumas, as nossas experiências pregressas, né, de infância, adolescência, podem nos levar para a ansiedade. A ansiedade é algo até natural em nós, a gente tem medo do futuro por questões de sobrevivência, mas quando ela é exagerada, é um transtorno de ansiedade e você não está mais no presente. Que acho que é um pouco disso que você está trazendo, que você viveu durante tanto tempo. Eu ensino muito para as pessoas que me procuram, né, para as mulheres que vêm fazer um processo comigo, essa questão da respiração, de ficar presente, porque a mente pode estar lá no futuro, e o futuro pode ser daqui 15 minutos, amanhã, daqui um ano, não importa. Só que o futuro não existe. A gente só tem o aqui e agora. E respirar faz você se conectar com o seu corpo. E onde está o seu corpo? Aqui, agora. Né? Então, isso realmente desacelera. Sim. E conecta com nossos sentidos, né, Inês? Porque a respiração, a gente... porque, infelizmente, ainda a ansiedade, ela faz você ainda ter aquele pensamento no futuro baseado no negativo ainda, né? Então, ele acaba não ajudando de forma alguma. E quando você se reconecta, põe os pés no chão e reconecta com seus sentidos, com a sua respiração, você começa a enxergar a realidade, ver que está tudo bem, e isso traz um cenário mais positivo. Que bacana. Isso que você está me trazendo me conecta com a palavra milagre. Não milagre religioso, não é nesse sentido. Mas é um verdadeiro milagre. Você ter passado por tudo isso que você passou, vir de uma ferida que na transformação te leva para um milagre. O milagre de você mesmo eliminar 63 quilos. E como você falou, os quilos, eles são simbólicos. Eles simbolizam a transformação pela qual você passou. Você consegue enxergar isso? Consigo. E hoje o que mais me fortalece é justamente essa palavra do milagre. E por isso que eu até digo que sempre o milagre está dentro de nós. Quem realiza, quem realiza nossos milagres. Nossa vida já é um milagre, né? Se a gente olhar nossa construção física e biológica, já somos um milagre. Então, acho que cabe a nós poder vivenciar e viver isso cada dia da melhor forma, né? Acho que a nossa missão é essa, poder respirar, poder ter calma, poder ficar presente, exatamente. A vida ela é um sopro, né? Tudo muito rápido. Se a gente não fica presente, a sensação é bem essa. Nossa, passou uma semana e eu nem vi. Exato. Isso é uma fala muito... A gente está ouvindo isso toda hora, né? Está muito comum. Então, fala cada vez mais que os meses estão passando, os anos estão passando, mas é por causa disso, né? Porque a gente não está conectado, né? A gente está vivendo tão acelerado que a gente não está olhando no que está fazendo agora, né? E sim pensando sempre no... É bom pensar. Programar, planejar, mas viver no futuro não faz sentido porque o futuro não existe. Exato. Né? Excelente. E se você está curtindo esse podcast, inscreva-se no meu canal. Nosso podcast, além de estar aqui no canal do YouTube, está também no Spotify. Né? Então, quem está vendo pelo Spotify, curte, segue, deixa seu comentário. Se você tiver pergunta, pode colocar aí, que eu respondo, o Mike responde também. Então, fica ligado aí, ativa o sininho, compartilha com outras pessoas que você sente que estão precisando aprender algo sobre isso que a gente está falando aqui, fazer uma virada de chave também, isso é tão importante. Então, compartilha, passa para frente.
Vamos falar sobre liderança e propósito agora, porque vamos falar sobre o seu trabalho mais diretamente, Mike. Eu sei que hoje você ajuda líderes, empresários, então você trabalha com lideranças, para que eles possam despertar o verdadeiro poder da mente. Exato. Quem despertou o poder da mente, achou, encontrou, chegou no X do mapa do tesouro. Né? Me fala um pouco dessa sua missão agora com os empresários, com as lideranças. Como é que você desenvolve esse trabalho? Conta pra gente aqui. O que eu cheguei nessa conclusão e que eu cheguei nesse objetivo de estar auxiliando essas pessoas foi justamente porque essas pessoas elas chegaram num nível onde elas têm o fator onde muitas pessoas procuram, que é o fator monetário. Sim. Porém, elas não têm a qualidade de vida para desfrutar daquele problema, aquele valor monetário. Sim. E isso isso me fez pensar e me fez trazer toda essa minha experiência e esse meu método justamente para olhar para essas pessoas. Porque às vezes a gente olha elas num pedestal, né, que elas são importantes, que elas já são bem-sucedidas, só que essas pessoas são seres humanos também. Sim. Essas pessoas têm sentimentos, essas pessoas também têm dores, e se elas chegaram lá, ela chegou junto com as dores. Mas essa pessoa também merece, nesse momento que ela está lá, desfrutar do que ela conquistou de uma forma boa, de uma forma leve, de uma forma feliz, seja ela sozinha, seja ela com a família, com os filhos. Então, quando eu entro para falar com essas pessoas, eu sinto muito essa dor. Eu sinto muito que é muito trabalho, é muito a conquista de cada vez mais, né, ter o sucesso. Sim. E só que muitas vezes o eu mesmo, a conexão com ela, está rompida, está fraca, porque olhou tanto para conquistar as coisas, batalhou tanto para conquistar as coisas, e muitas vezes está preso dentro das crenças, né, de ter que trabalhar muito, ter que suar muito, que o dinheiro é difícil, e foi crescendo com essas crenças e acabou ficando vazio nesse sentido. Então muitas vezes tem problema de insônia, tem problema de ansiedade, estresse, né, muito elevado, ataque cardíaco. E aí começam os paliativos, que são os medicamentos, né? Aí começa a tomar medicamentos para tentar amenizar isso, só que na verdade a raiz está lá doída, né? A criança dela está lá machucada. Então quando a gente entra com esse processo e auxilia nesse tratamento, nesse caminho, é muito satisfatório, porque você vê pessoas que têm condições poder usufruir da melhor forma daquela condição. E isso é muito transformador, né? Isso é uma forma muito gostosa de poder passar isso de uma forma onde aquela pessoa que às vezes não tinha uma luz, não tinha até esse conhecimento para chegar nisso. E muitas vezes eu vejo também que conhece diversas áreas. Mas quando a gente fala da parte cognitiva, da parte mental, emocional, a pessoa não sabe. Não sabe nada. Exatamente. No episódio anterior com o Henrique Lucena, nosso amigo, nós falamos bastante sobre isso também, sobre você ter dinheiro, ter uma posição, ter um cargo, um título, ter uma casa bacana, mas não ter qualidade de vida, não ter saúde emocional, não ter condição de estar com a sua família, com os seus filhos. Isso é muito triste, porque o dinheiro é uma coisa maravilhosa, nós precisamos dele para tudo, e quanto mais dinheiro nós tivermos, melhor, mas sem qualidade de vida ou adoecido fisicamente, que é um pouco da história que o Henrique trouxe aqui para a gente, que foi maravilhosa. Esse momento ele precisa vir, que é a hora que você para olhar para tudo isso. Eu tenho tudo isso, mas e qualidade de vida? Eu tenho. Porque qualidade de vida não é só você ter um carro bacana também, isso é ótimo, é tudo maravilhoso. Mas internamente, como você está dormindo, você está conseguindo sentar na sala e brincar com seu filho de vez em quando, você está curtindo a viagem de verdade. Tem pessoas que viajam e vêm contar depois, nossa, parece que eu nem vi direito onde eu estava muito estressado, estava muito cansado. Triste, né? Perde a conexão, né? Perde a conexão. Então, o seu trabalho tem muito a ver com isso. Ajudar esses empresários, esses líderes a se reconectarem com esse mundo interno. Tanto o mundo interno e isso transbordar de uma forma que se conectem com as esposas, que se conectem com os filhos. Que bacana. E consiga vivenciar isso numa viagem, consiga desfrutar desse momento, né? Que às vezes é muito curto devido às obrigações, mas consiga conectar, pelo menos apreciar esse momento de uma forma realmente presente. Tá. Bom, você está se formando psicólogo, está terminando sua formação.
Você era de um outro lugar, né? De um outro segmento. Uhum. E agora você também é hipnoterapeuta. Como a hipnoterapia chegou para você? Conta aí um pouquinho. E como que você está usando isso também no seu trabalho? A hipnoterapia ela chegou de uma forma muito boa para mim. Porque na minha formação da psicologia, eu estava me encontrando uma forma de realização de conectar pessoas e fazer ao bem para o próximo. Só que, ao mesmo modo, ainda eu sentia que tinha algo que faltava para poder fazer realmente essa conexão e livrar essas pessoas. Então, atender a pessoa, conversar com ela, passar o que ela precisa diante da situação que ela está vivendo no momento e deixar aquela pessoa livre. É essa a trajetória que eu queria passar para as pessoas. Sim, sim. E dentro da psicologia, eu acabei observando da tradicional que às vezes as pessoas acabam fazendo muitos anos de terapia para poder chegar numa resolução, ou até mesmo acaba não chegando na resposta que precisa. Sim. E acaba tendo o psicólogo por muito tempo sempre como um gatilho. Então, sempre que tem um problema, acaba acionando um psicólogo. E isso, para mim, eu queria algo diferente para aquelas pessoas. Eu queria entregar algo que eu pudesse entregar uma ferramenta que, no momento desafiador da vida dela, ela pudesse ter a solução e de forma mais rápida, efetiva, e que pudesse conseguir se resolver. E aí foi que veio a hipnoterapia para mim. Tá. E aí eu conheci esse universo muito bom. Eu brinquei com você agora há pouco, eu brinquei com ele aqui que ele foi mordido pelo bichinho da hipnoterapia. Aí danou-se. Porque aí fica tudo mais simples, né? E é um processo muito bom, né, Inês? Eu falo que a hipnoterapia, ela tem aquele pouco de misticismo da hipnose, mas depois que você passa por um processo de hipnoterapia, você vê o quanto gostoso é viver. Porque você tira aquele peso, né, das suas costas, você consegue ver como é gostoso organizar os seus pensamentos e ter a cabeça tranquila para novos pensamentos. Então você abre a oportunidade para poder ter novos pensamentos e aquele passado ele acaba ficando organizado, sendo sofrido ou não, mas ele pelo menos ele está organizado e você ele tem um novo significado. Tem um novo significado para você viver possibilidade de coisas novas. Sim. Porque aquilo que você viveu lá atrás, de alguma maneira, está interferindo na maneira como você é hoje, positivamente ou negativamente. Sim. Toda vez que você olha para aquilo e ressignifica aquilo que está te influenciando negativamente, você tem uma virada de chave aí, né? Sua mentalidade já muda. Você vai ver a vida de uma outra forma, de um novo jeito. Vai crescer, vai prosperar, depende, né, do que você está buscando, mas que interessante. Então. Bom, primeira coisa, 2 coisas eu quero te perguntar. Primeira coisa, onde que a gente te acha? Os líderes, os empresários que quiserem se conectar com você, com o seu trabalho, fala aí pra gente, onde que a gente encontra você? Vocês podem estar me encontrando através do meu Instagram, né? O Mike Von Simpson, .oficial. E através também, lá também no Instagram tem os meus contatos, né? No LinkedIn também, vocês podem estar me achando com o mesmo nome, Mike Von Simpson. Vamos soletrar esse nome aí, para todo mundo saber. Mike, M-I-K-E? M-I-K-E, Von Simpson, V-O-N, Simpson, S-I-M-S-O-N. Perfeito. Depois que a gente encontra fica fácil. Beleza. Bom, se você pudesse, você sabe que o meu público é um público tipicamente feminino. Eu atendo homens também e eles se conectam muito comigo. Eu falo que eu empodero mulheres. De vez em quando eu recebo mensagens no meu direct assim: Inês, você empodera homens também? Sim, vamos lá. Mas o meu público é tipicamente feminino. Se você pudesse deixar uma mensagem para a nossa audiência, para as mulheres que estão assistindo esse podcast ou ouvindo aqui pelo Spotify ou pelo YouTube, não importa. Alguma pessoa que está ali sentindo esse vazio, que está travada em algum ponto da vida, alguém que sente que já até atingiu um certo patamar na vida, mas não está desfrutando, o que você poderia falar para essas pessoas? Olha, o que é muito importante, foi o ponto que eu toquei, e a gente poder olhar começar pela nossa respiração e olhar um pouquinho, deixar o mundo externo, que seja 5 minutos de fora, e olhar internamente e começar a olhar para aquela criança que a gente foi um dia. Então, seja de olhos abertos, seja de olho fechado, mas lembrar das nossas brincadeiras, se conectar com isso, porque com certeza, olhando para isso, a gente vai lembrar do que é o amor.
E lembrando do que é o amor, você vai conseguir ver melhor da onde está vindo a sua dor, o seu vazio. E com isso a gente com certeza, até por vivência, eu consigo falar para vocês que vocês vão achar uma solução. Essa solução, primeiramente, ela vai vir interna. E segundamente, a gente vai achar algo externo onde vai nos estender a mão nesse momento. Porque a gente se reconectando internamente, o externo acaba conectando com a gente também. Muito inspirador isso, né? Muito inspirador. Com certeza, aquilo que está dentro de nós pode nos construir ou nos desconstruir. Exato. Se você para fazer essa internalização, se olhar para dentro, lógico, a gente vai contar com tudo que tem em volta também, no seu caso com seus pais, com os profissionais, ok, mas o segredo está em você olhar para dentro. E nos respeitar, né? Sim. Fazer aquele momento de respeito, de calma, de tranquilidade, onde a gente consegue fazer a conexão com a gente mesmo. Né? Isso é muito importante. É isso aí, é isso aí. Bom, quero te agradecer demais pela tua presença, por trazer essa história inspiradora. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão se conectar com você, Mike, porque é muito poderoso isso que você trouxe aqui. Mesmo antes de entender objetivamente sobre hipnoterapia, sobre hipnose, você estava fazendo uma auto-hipnose, olhando para si mesmo, trazendo coisas para se reprogramar a sua mente e, o mais interessante, tendo um resultado muito palpável. Sim. Eu falo que quando a gente está falando de excesso de peso e emagrecimento, nós estamos falando de coisa palpável. É olhar e ver, né? Subir na balança e ver. E isso é muito poderoso. Sim. Então, quero te agradecer demais. Foi uma honra te conhecer pessoalmente, ouvir a sua história aqui. E eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Legal, Inês. Eu também agradeço a oportunidade e eu acredito que esse espaço, tornando esses assuntos mais próximos de pessoas que às vezes estão buscando um acolhimento e essas mensagens consigam chegar para essas pessoas, né? Então isso é muito importante. Eu te agradeço a oportunidade de a gente estar podendo fazer esse processo e com certeza transformando as vidas. Obrigada, Mike. E futuramente você volta aqui. A gente sempre tem assuntos para falar aqui no podcast. Eu falei que eu estou fazendo assim uma leva, depois eu vou começar a chamar todo mundo de volta, porque a gente sempre tem assunto. A conversa não tem fim, né? É verdade. Bom, e para você que está aqui vendo o encerramento desse podcast, lembre-se de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com outras pessoas, compartilhar do Spotify também, é possível você mandar para as pessoas que você sente que precisam ouvir essas histórias aqui. É tão importante essa conversa que a gente tem, que leva para a nossa vida cotidiana. O Mike trouxe aqui uma história da vida dele, mas com muitos ensinamentos e muita transformação. Foi um prazer estar com o Mike, estar com você aqui assistindo esse podcast. E semana que vem tem mais. Até o nosso próximo episódio do Poderosamente Podcast.